E a igreja, não tendo mais riquezas, não podia mais se defender. A tomada de posse dos bens da igreja era simplesmente um meio de impedir uma defesa efetiva da igreja no plano político e no plano jurídico. Isso foi em novembro de 89. No começo de 1790, foram proibidos, primeiro se permitiu que qualquer padre, qualquer freira, teria liberdade de sair dos conventos quando quisesse. Não precisava cumprir os votos. Era a liberdade instaurada dentro da igreja, contra o voto de obediência. Está claro? Então se fez um inquérito dentro dos conventos para ver quem queria sair. E foi uma revoada nos conventos ricos. Todo convento rico se esvaziou. Os conventos pobres se mantiveram fiéis. Está claro? O que mostrava muito bem como a penitência e a pobreza real ajudavam a manutenção da seriedade dos votos. Em Estrasburgo, se não me engano, os capuchinhos aguardavam com ansiedade a lei de liberação. Saiu a lei, à noite, os frades já tinham raspado a barba e estavam passeando na cidade, no lugar onde tinha naquele tempo o footing. Quer dizer, onde os moços e as moças passeavam. Lá estavam os frades do convento, os capuchinhos sem barba e sem batina. Está claro? A seguir fizeram outra lei. Ficou proibido de admitir noviços. Então nenhum convento podia admitir novos elementos. Seria contra a lei francesa, contra a liberdade. Um absurdo. Então os conventos, podendo sair alguns, não podendo entrar novos, se esvaziaram. Aí então propuseram, já que alguns conventos estavam praticamente vazios, juntar vários conventos, os pessoal de vários conventos num só. Mesmo que fossem de ordens diferentes. Então capuchinhos, dominicanos, jesuítas, tudo misturado num prédio só, com regras diferentes, tocando os sinos nas horas mais diversas, o caos. Mas isso esvaziou alguns conventos, que puderam ser vendidos. Tá claro? O dinheiro entrou. Tá certo? A seguir, foi feita outra lei. Foi feita a lei chamada Constituição Civil do Clero. Eu estou passando a coisa bem rapidamente. Foi feita a Constituição Civil do Clero. O que era a Constituição Civil do Clero? A França, ela que tinha feito uma Constituição inteiramente racionalista e tinha acabado com as províncias. Dividiram a França em 84 quadradinhos, retângulozinhos, baseados nos rios, na geografia e não na história. Também fizeram uma reforma na igreja da mesma maneira. Para que tanta diocese? Na França agora haveria 84 dioceses, uma para cada departamento. Haveria 10 arcebispados, claro, porque o número 10 é um número redondo, eles não eram quadrados, então, só os departamentos são meio quadrados. Então, 10 arcebispados. Paris ficou arcebispado. Paris sempre foi bispado. A metrópole de Paris era Sens, a cidade de Sens, ao sul de Paris. Agora não, Paris ficou arcebispado. 10 arcebispados. Mas o pior era o seguinte, não era só uma remodelação das dioceses feita à revelia do Papa. Não eram os bispos nem o Papa que mudavam os limites das dioceses, era a Constituição. Mas agora tinha mais. Os bispos e arcebispos seriam eleitos pelo povo. Era uma democratização da religião. Não era o Papa que nomearia os bispos seriam eleitos. Os bispos eleitos tinham que jurar não obedecer a nenhum bispo estrangeiro, o Papa. E nem representante dele na França, o núncio apostólico. Quer dizer, esse artigo da Constituição Civil do Clero tornava a Constituição Civil do Clero absolutamente cismática. E nenhum católico podia aceitar. Como não podia aceitar votar num bispo? Tá claro? Eleger um bispo. Os católicos que fizessem isso estavam violando o direito papal. É claro que os católicos não foram votar. Então os bispos passaram a ser eleitos pelos protestantes, pelos judeus, pelos maçons, pelos ateus, porque os católicos não votaram. Quer dizer, era uma destruição completa da fé. Não só os bispos eram eleitos, mas os vigários também. Então havia campanha eleitoral, vota em mim que sou o melhor vigário. Está entendendo, não? Então, votaram para eleger vigários. Quer dizer, uma palhaçada. Essa Constituição Civil do Clero era inteiramente cismática e o rei ficou com muita dúvida se podia aprovar uma tal lei. Consultou o Papa de então, Pio, isso foi em 1790, 91.
consultou o Papa Pio VI. Pio VI respondeu ao rei que consultasse 2 bispos na França, Monsieur Boisgelin, tá certo? E Monsieur Champion de Cissé, tá claro? Os 2 eram bispos políticos. O rei os conhecia bem e pediu conselho a eles. Eles eram homens prudentes. Não, pensando bem, o senhor pode assinar a lei. E o rei, então, assinou. Não havia CNBB já naquele tempo, mas os 2 bispos eram dignos da CNBB. Pode assinar. O rei assinou. Logo que ele assinou, o Papa excomungou a Constituição Civil do Clero, todos que tinham votado a favor e todos que tinham aprovado. Não citou o rei, mas o rei estava no embrulho. Está claro ou não? Uma coisa tremenda. Os bispos católicos não deram menor importância à Constituição Civil do Clero. A vida continuou. Está claro? Quando um bispo recebeu uma carta dos revolucionários dizendo que ele estava demitido porque não havia mais a diocese dele, ele nem tomou conhecimento. Está claro? Nas paróquias houve eleição rápida, né? Então formou-se uma igreja nova, a igreja constitucional, a igreja revolucionária. Os padres da igreja revolucionária casaram-se rapidamente. Em Paris, o primeiro padre casou, estava ele e a noiva, tá certo? Estavam presentes já um grupo de filhos dele, que já eram filhos antecipados ao casamento, tá claro? Não? E depois que realizou o casamento, o padre que oficiou o casamento passou o cargo para ele, para o novo casado, e ele casou o padre que o tinha casado. Com todos os filhos assistindo, a sogra, tudo mais. Quer dizer, esses padres, vigários eleitos, eram uma vergonha. Os católicos fiéis não deram importância, não levaram, nem tomaram conhecimento da Constituição Civil do Clero. Mas a Constituição existia. E quando faleceu um primeiro bispo, a Revolução exigiu que fizesse uma eleição. Os católicos não compareceram. Houve vários candidatos, padres candidatos, e foram eleitos. Talleyrand e o bispo Gobel, bispo auxiliar de Paris, sagraram os novos bispos, formando então uma igreja cismática constitucional. Talleyrand tinha completado a obra dele de traição da igreja. Tá claro? Quando a Revolução vai ficar sangrenta, ele vai fugir para os Estados Unidos. Pois então, quando morreu o primeiro bispo, foi feita a primeira eleição. Houve vários candidatos e o Talleyrand sagrou os novos bispos, formando a Igreja Revolucionária Constitucional. Começavam assim 2 religiões, 2 igrejas. Tá claro? A Revolução não ficou satisfeita com isso, porque a Constituição Civil do Clero era um dos capítulos da Constituição Francesa. E todo o francês tinha a obrigação de obedecer à lei magna, a lei escrita nova. Então, como ninguém levava em conta os católicos a Constituição Civil do Clero, se votou uma lei dizendo que os católicos deviam jurar obediência à Constituição. Tá claro? Caso não obedecessem à Constituição, não jurassem, haveria sanções. Primeira sanção, o funcionário público que não jurasse fidelidade à Constituição e à Constituição Civil do Clero, capítulo da Constituição Francesa, perdia o cargo público que tivesse. Padre perderia a paróquia. Funcionário público perderia o cargo. Se houvesse professores do Estado, que não havia, perderia o cargo. Não era brincadeira. Vocês podem imaginar hoje uma lei dessa, o fulano obedece uma lei contra a igreja ou perde o emprego. É uma coisa séria. As coisas iam sendo levadas, afinal, eles exigiram que, pelo menos na Assembleia, fosse feito isso. Então, na Assembleia de Deputados, havia uns 200 deputados do clero.